Hashtag 126, Apocalipse, estudando as profecias. Mas vamos ver agora como é extraordinária essa passagem do Apocalipse, né, que nós lemos na hashtag anterior, capítulo 13, versículo de 11 a 17. Como é que há quase 2000 anos podiam ser previstos estes fatos como o erguimento desta nação norte-americana, como esta besta de 2 chifres ou 2 pontas, e, entretanto, está perfeitamente ajustado. Vamos lá. Veja o planejamento divino, né? Que foi visto há mais de 2000 anos, né? Porque quando foi recebido, isso já estava lá no plano espiritual. Bom, isso deveria ser matéria obrigatória para todos aqueles que são fiéis ao Cristo de Deus. E tão importante como qualquer aluno estudar física, química, matemática, português, francês, inglês, para sobreviver neste mundo ainda nas mãos das trevas, né? Porque, você vê, esses homens que estão fazendo guerra aí pelo mundo, tem 55 conflitos armados, por enquanto, no planeta Terra, gastando bilhões e bilhões em armas, em foguetes, em drones. Esse povo estudou isso tudo aqui. Né? Física, química, que estava fazendo essas armas, agora não estudou o principal. Por isso que o mundo está nesse inferno aí. Bom, infelizmente, o pior cego é aquele que não quer ver, né? Mas vamos lá. Seria muito bom que quem está acompanhando aqui fizesse seus apontamentos, meditasse, né, refletisse sobre esses assuntos e também propagasse de alguma forma, ou até replicando esses posters, né, esses vídeos, né, esse material, para outras pessoas que vocês acham que vão dar importância, porque não dê pérolas a porcos, não adianta. Vem aí uma série de fatos que vão abalar a humanidade inteira, ou seja, já estão prevendo aí, já estão vendo aí como é que estão as coisas. Vem aí uma guerra que ninguém pode evitar, porque já está escrito há quase 2000 anos, e ela será o coroamento de toda a maldade, toda a atrocidade e perversidade humana. Conforme nossa promessa, eis aqui no versículo 11 a 17, capítulo 3, vamos lá. Vou repetir aqui este versículo devido à importância de se entender estes fatos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 pontas e 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam o mundo que fizesse uma imagem à besta, que recebesse a ferida da espada que vivia. Ele foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse o que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, que sejam postos um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Vejam lá, hein? Vamos estudar a seriedade desse assunto. Vamos destrinchar ele aqui sobre a proteção de Deus. Estes versículos nos apresentam o terceiro grande símbolo da sequência profética que estamos examinando, que é geralmente chamada a besta de 2 pontas ou 2 chifres.
Vamos ver a explicação, vamos ver dos termos, né? O dragão. O dragão significa a Roma pagã. A besta semelhante ao leopardo significa a Roma papal, aquele período de 1260 anos. Nos apresentam grandes organizações como representantes de dois grandes sistemas da falsa religião. A analogia parece requerer que os restantes símbolos, a besta de duas pontas ou dois chifres, tivesse alguma aplicação semelhante e encontrasse o seu cumprimento em alguma nacionalidade representativa, ainda de outro grande sistema de religião. Mas o único sistema restante, que está exercendo influência dominadora no mundo europeu, principalmente, é o sistema protestante. Abstratamente considerado, o paganismo abrange todos os países pagãos, com mais de metade da população do orbe terrestre. O catolicismo, que pode talvez ser considerado como abrangendo a religião da igreja grega, tão de perto parecida com ele, pertence às nações que constituem uma grande parte da cristandade. O maometismo, o islamismo, é um sistema que deixa de ser um fator preponderante no progresso do mundo. Além disso, recebeu suficiente atenção profética no livro de Daniel, capítulo 11, e neste Apocalipse, capítulo 9. Mas o protestantismo é a religião das nações que constitui a vanguarda do mundo em liberdade, ilustração, progresso e poder na Europa e América do Norte. E o protestantismo é, portanto, a religião para que devemos olhar como representantes daquela religião, digamos. Aplica-se a esta profecia? Sim. Há notáveis noções, ou melhor, nações protestantes na Europa, mas por várias razões que veremos depois, o símbolo não pode aplicar-se a qualquer uma delas. Bom, uma cuidadosa investigação leva-nos à conclusão de que se aplica à América do Norte, os Estados Unidos. Eis aqui alguns motivos para esta aplicação e a evidência em que se apoiam. Há duas razões pelas quais devemos esperar que o próprio governo norte-americano seja mencionado na profecia. Em que condições se encontram outras nações em lugar no registro profético? Primeiro, se desempenha alguma parte importante na história do mundo. Segundo, e sobretudo se tiveram jurisdição sobre o povo de Deus que, com ele, mantiveram quaisquer relações. Ora, nos relatos da Bíblia, como na história secular, encontramos dados de onde deduzimos esta regra acerca da menção profética dos governos terrestres. A saber, sempre que as relações do povo de Deus com qualquer nação são tais que uma verdadeira história do primeiro, que é o objeto de toda a revelação, não passa a ser apresentado sem uma notícia do último. Tal nação é mencionada em profecia e todas estas condições certamente se observam com os Estados Unidos da América do Norte. Bom, quanto a isso, nenhuma nação atraiu maior atenção e suscitou mais espanto ou de promessa de maior poder ou influência que os Estados Unidos da América do Norte. Né? Vamos continuar no próximo hashtag.